Se você acha que já viu de tudo no futebol brasileiro, prepare-se para o inesperado. No programa Canelada da Jovem Pan Esportes, os comentaristas se envolveram em uma discussão acalorada após a surpreendente vitória do Botafogo sobre o PSG. Com falas contundentes e reações inesperadas, este vídeo promete agitar as redes sociais e deixar você sem palavras. Não perca os melhores momentos dessa treta que está dando o que falar. Eu vou começar esse programa hoje pedindo, pode subir o hino do Botafogo. Botafogo, tem que subir o hino do Botafogo nesse começo de programa, porque o que o Botafogo fez ontem é uma pena que não tenha valido título. O que o Botafogo fez ontem é digno de título, é digno de taça. O cemitério de favoritos ganhou um novo morador. É o Paris Saint-Germain. Não podia ser outro assunto do vídeo de hoje. Uma das maiores vitórias do futebol brasileiro dos últimos anos. O que o Botafogo fez no Rose Bowl foi absolutamente heróico. E essa é uma das características desse elenco aí, desse núcleo que se manteve no clube em 2025 depois de ganhar a Libertadores e o Brasileirão em 2024. Dá o like no vídeo. O Botafogo ontem fez história. O Botafogo calou as piadinhas das redes sociais. O Botafogo calou a boca dos rivais e calou com vontade, porque a gente viu muita piada. Quando a Internazionale perdeu de 5-0 para o Paris Saint-Germain, as redes sociais foram tomadas. Ah, se a Internazionale perdeu de 5, o Botafogo vai perder de 10. Quando o Atlético de Madrid perdeu de 4, as redes sociais foram tomadas. Ah, a Internazionale perdeu de 5, o Atlético de Madrid de 4, Botafogo vai tomar de 12. E o Botafogo, ele calou a boca de todos os rivais. Eu não sou torcedor do Botafogo. Ontem, eu apostei contra o Botafogo, eu não sou hipócrita. E mesmo assim, eu vibrei com o Botafogo. Porque o que o Botafogo fez ontem foi muito foda. O Botafogo, ele simplesmente enfrentou o maior time do mundo, o time que joga o melhor futebol do mundo no momento, do melhor treinador do mundo na atualidade. E o Botafogo, ele não teve só futebol para ganhar do Paris Saint-Germain. Ele teve culhão, ele teve coragem. Não teve aquela palhaçada de alguns times brasileiros que quando vão enfrentar um super time, ficam levantando o rivalzinho do chão. Ficam bajulando o rival. Querem tirar fotinho com o rival depois do jogo. Não! O Botafogo jogou. O Botafogo, quando teve que dar porrada, deu porrada. Quando teve que chegar junto, chegou junto. O Botafogo... Desde 2012, quando o Corinthians ganhou do Chelsea na final do Mundial, não tínhamos uma vitória brasileira em cima de um europeu. Ganhamos, o futebol brasileiro ganhou do campeão da Champions, do melhor time do mundo na atualidade, de um time multibilionário. Tem um cofre sem fundo, tem um país por trás. É desse nível de poderio financeiro que a gente está falando. Então o que o Botafogo fez ontem é para ser exaltado por muitos e muitos anos, lembrado por muito e muito tempo, como uma das grandes páginas escritas pelo futebol brasileiro por um clube de tradição, de história, de glórias como é o Botafogo. E o Botafogo jogou com as armas que tinha, com o que era possível jogar diante de um clube tão poderoso, de um elenco tão incrível. Não tinha Fabian Ruiz, não tinha Dembélé, não tinha Nuno Mendes, ainda assim tinha Hakimi, tinha Kvaratskhelia, tinha Donnarumma, tinha Pacho, tinha Doué, tinha todos esses caras em campo aí. E qual foi a estratégia? A estratégia foi aguentar a pressão. Não dá para tentar jogar com mais posse de bola que o PSG e agredir o PSG. É inviável, é impossível. O PSG é melhor tecnicamente, o PSG é melhor fisicamente, tem uma outra rotação, joga de uma outra intensidade, não dá.
Não conseguimos. Então, qual é o passo, então? Saber sofrer, saber conter os avanços do Paris Saint-Germain. O John tem que segurar as pontas, mas ontem o Botafogo armou uma estratégia que evitava um bombardeio ao John, porque o Barbosa não deixava a bola chegar. O John faz uma defesa do começo do jogo, tem aquela do segundo tempo que ele vai com o peito ali, uma batida de roupa ali, como chamavam antigamente, né? Quando o Gonçalo tenta um desvio. E aí, galera, o que vocês acharam dessa treta do Botafogo? Não tem como não comentar sobre essa discussão explosiva, né? Comentaristas detonando, defendendo a vitória do Botafogo. Todo mundo com opiniões fortes. Queremos saber a sua opinião. Foi um gol de placa do Botafogo ou um exagero da galera? Quem levou melhor no debate? Acreditou no que ninguém acreditava, nem eu. Eu não acreditava que o Botafogo pudesse vencer o Paris Saint-Germain. E o Botafogo acreditou que poderia vencer o Paris Saint-Germain e venceu o todo-poderoso Paris Saint-Germain. O Botafogo hoje, ele está nos jornais de todo mundo. O mundo inteiro está reverenciando o Botafogo. O mundo inteiro está falando sobre o feito do Botafogo. O Botafogo representou, sim. Eu sei que os rivais torcem contra. Claro que torcem. Os rivais torcem contra o meu time. O meu time, quando os rivais jogam, torcem contra. Mas dessa vez, de verdade, até porque não valeu o título, né? Então eu acho que por isso que os rivais também vibraram muito com a vitória do Botafogo. Mas dessa vez, eu acho sim que o Botafogo representou o Brasil e representou a América do Sul. O Botafogo mostrou para o mundo que mesmo contra grandes potências ainda, os times brasileiros podem fazer frente. Os times sul-americanos podem fazer frente. O Botafogo ontem, gente, quebrou um tabu de quase 13 anos. Há 13 anos que um time sul-americano não vencia um time europeu. A última vitória foi em 2012, quando o Corinthians, de Cássio, Guerreiro, venceu o Chelsea. Foi há 12, quase 13 anos, em 2012. E o Botafogo conseguiu quebrar esse tabu, jogando com raça, jogando com disposição, sendo corajoso, enfrentando o Paris Saint-Germain como ele tinha que ser enfrentado. E aí não é só a mídia internacional, não. O Luiz Henrique foi na coletiva e falou: o Botafogo foi o time que melhor se defendeu contra nós nessa temporada. Ou seja, um cruzamento da direita. Não foi um jogo de 7, 8 defesas do John, porque não precisou, porque o Barbosa não deixou a bola chegar, porque o Jair não deixou a bola chegar, porque o Gregory não deixou a bola chegar, porque o Marlon Freitas não deixou a bola chegar, porque o Alan não deixou a bola chegar, porque o Vitinho não deixou o Kvaratskhelia se criar, porque o Alex Telles segurou a onda do lado esquerdo, porque o Igor Jesus começou a marcar lá na frente, porque o Arthur estava lá dando bote, inclusive a jogada do gol sai num bote do Arthur e num passe em profundidade maravilhoso do Savarino. Ou seja, todo mundo ligado, todo mundo marcando, todo mundo atacando, todo mundo voltando, todo mundo correndo, todo mundo se dedicando. E ninguém dando pontapé. Ninguém vai poder dizer que a vitória do Botafogo foi construída no antijogo. Ah, o Botafogo não jogou, picotou o jogo, botou o dedo na cara dos caras, arrumou treta, arrumou confusão, quebrou os caras no meio. Ninguém vai poder dizer isso. Inclusive, teve uns 2 momentos do jogo em que o Doué tentou fazer uma graça. E aí é meio típico, né, nosso aqui, sul-americano, perder a cabeça, dar pontapé do cara, arrumar confusão. Ninguém fez isso, ninguém entrou na pilha dos caras. O Botafogo não saiu 1 milímetro daquilo que ele se propôs a fazer ontem. Nada. Tudo foi seguido à risca, numa partida absolutamente perfeita e heróica, de um núcleo, de um elenco que vai se notabilizando por noites heróicas. Eu acho que, inclusive, o que a gente viu ontem no Rose Bowl, em termos de heroísmo, se assemelha ao que vimos no inesquecível 30 de novembro de 2024, o maior dia da história do Botafogo, título da Libertadores, com um jogador a menos desde os 40 segundos, no Monumental de Núñez, com 40 mil botafoguenses. Pensa num filme, assim, épico, maravilhoso, divino. Ontem entra para essa galeria aí, de uma inesquecível vitória, de uma grande vitória. Contra um Paris Saint-Germain, que está à vera no Mundial. Você pode dizer, pô, o Porto está vivendo uma crise desgraçada. Verdade. O Paris Saint-Germain jogou contra o Liverpool.
O Paris Saint-Germain jogou contra o Manchester City. O Paris Saint-Germain jogou contra a Internazionale. O Paris Saint-Germain jogou contra o Arsenal. E o Luiz Henrique disse: o melhor time que se defendeu contra nós foi o Botafogo. Vocês têm noção da grandeza disso? Do gigantismo disso tudo? Do significado que isso tem para o Brasil e para a América do Sul? É muito foda. E aqui eu quero também, e eu faço questão de fazer elogios a um cara que sempre é debochado, que sempre é criticado. Claro, ele é fanfarrão. Mas, cara, o que o John Textor fez com esse Botafogo é pro torcedor do Botafogo amar esse cara até o fim da vida. O Botafogo tinha acabado, pessoal. Essa é a verdade. Dirigentes incompetentes tinham conseguido acabar com um gigante do futebol brasileiro. O torcedor do Botafogo não tinha otimismo de título nem de Copa do Brasil. Quem dirá de Libertadores, quem dirá de Brasileiro, quem dirá que ele iria acreditar que poderia vencer o melhor time do mundo no momento. Aí, chega o John Textor, no momento que nem os rivais mais consideravam o Botafogo rival direito. Eu lembro disso, não, pelo Botafogo eu torço. Não, o Botafogo eu vou torcer para ganhar alguma coisa. Os rivais diziam isso. E o John Textor chega, o John Textor em 2 anos faz o Botafogo ser campeão de Libertadores, campeão brasileiro, e ontem estava comemorando, dizendo que amava o Brasil, que essa vitória foi pelo Brasil, ele lembrando do povo brasileiro e do Brasil nessa vitória histórica do Botafogo. Eu não posso... O Dortmund não fez uma grande temporada, não chegou voando, tá bom. O que mais? O Chelsea na estreia, o Chelsea jogou numa preguiça na estreia, tá bom. O Real Madrid, o Real Madrid tá estreando, o Xabi Alonso acabou de estrear, foi o primeiro jogo dele dentro do Mundial, acabou de chegar, a temporada foi muito acidentada, o trabalho do Ancelotti já não dava mais frutos, tem que meio que resetar, tá bom. O que você vai dizer do PSG? O PSG chegou com fome. No primeiro jogo do Mundial, enfiou 4 no Atlético de Madrid com intensidade, calorão. E ontem, o PSG foi para dentro do Botafogo. O PSG levou o jogo a sério. O PSG encarou o Botafogo à vera. E perdeu o jogo. Por isso que a gente tem que analisar jogo a jogo. Os contextos são diferentes. A gente tem ali uma única receita para tudo. Futebol não é assim. Nunca foi. Agora, isso precisa ser dito. O Botafogo ganhou do campeão da Champions, do melhor time do mundo, riquíssimo, e que tá jogando o Mundial pra valer. Não foi a passeio pro Mundial. Ponto. Isso ninguém vai tirar. Esse mérito da vitória do Botafogo, ninguém vai poder tirar. E nem dizer, nem diminuir pela estratégia. Jogou por uma bola. Ora, pega a nossa história aí dos enfrentamentos contra europeus. Quantos já ganharam no placar magrinho? O Inter do Barcelona com o gol do Gabiru, uma bola. O São Paulo contra o Liverpool, o Rogério Ceni suando, sofrendo, defendendo tudo, fazendo milagres. Mineiro, uma bola, pum, caixa, campeão. Corinthians e Chelsea teve mais jogo, mas de qualquer maneira, Corinthians teve a bola do jogo com o Guerreiro, pum, ganhou. Em outros casos, a gente não conseguiu, a gente suou, competiu e não conseguiu ganhar, como o Flamengo contra o Liverpool, ou a gente tomou goleadas, o Santos passou um vexame em 2011 contra o Barcelona, o Fluminense tentou jogar dentro da sua proposta, não teve muito jeito contra o melhor Manchester City da história. É sempre difícil, gente, é sempre ou muito apertado ou uma distância que a gente não consegue encurtar. O Botafogo ontem conseguiu encurtar essa distância, fazendo o jogo que fez. Era possível jogar dessa forma para ganhar do Paris Saint-Germain. O remédio é esse? Vamos usar esse remédio. Aliás, o próprio Luiz Henrique fala sobre isso, né? O Luiz Henrique fala, olha, foi o time que melhor se defendeu contra a gente na temporada. Nem a Inter, óbvio, né? Tomou 5, como você sabe. Nem a Inter, que foi uma das melhores defesas do mundo na temporada, aguentou com o Paris Saint-Germain, tomou 5. E olha como o Botafogo se defendeu, a eficiência da marcação do Botafogo e a eficiência quando foi lá na frente. Porque esse é o tipo do jogo que você vai sofrer,
que você vai se desdobrar, você vai ter que ter uma concentração desgraçada, é erro zero. Você cometeu um erro, acabou, e talvez você só tenha uma bola para ganhar um jogo e você não pode jogar fora essa bola. E foi exatamente o que fez o Igor Jesus, que está... Deixe seu comentário e compartilhe com os amigos. Vamos ver quem tem razão nessa treta. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe do futebol que está rolando por aí.